Salve, salve, meus queridos internautas! Salve, salve, piauienses, maranhenses, teresinenses! Como estão vocês? Nossa Senhora, tá aproximando aí das 17 horas. É a hora do chá das 5 horas. Aquele lanche saboroso. Faz o suco de acerola, a pipoca, senta no sofá e vai assistir Professor Rufino na tua timeline para mais uma aula de redação. E claro, quem está inseridos nos espaços escolares diversos, nos acompanhando pelos kits IPTV Seduc, nós temos um hall de cidade belíssimas, acolhedoras, que estão conosco aí. Muitas delas até já passei para dar uma aula rápida. Começando ali por Alagoinha, Betânia, Baixa Grande do Ribeiro. Meu boa tarde a todos vocês. Cajazeiras do Piauí, Caridade do Piauí, Lesbom Veloso, Francisco Macedo, Hugo Napoleão, Jacobina do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Pimenteiras. Nossa, muita cidade, graças a Deus. Interajam aí com a gente, pede o professor mediador para fazer uma pergunta, tá certo, pessoal? Para a aula não ficar tão paradona, beleza? Estou na companhia das minhas colegas aqui no estúdio, que vai nos traduzir na segunda língua oficial do nosso Brasil, a Libras, para os não ouvintes e ouvintes também que são amantes dessa segunda língua. São Félix do Piauí, falei não, tá ali, São Félix do Piauí também. Na companhia da minha diretora de som e imagem, Janaína, vamos para mais uma aula de redação. E hoje nós vamos trazer um ferramental de leitura que vai te ajudar demais a tu saber diferir fato de opinião. Isso vai servir para mim para quê, professor Rufino? Meu amigo, se na altura do campeonato tu souberes distinguir fato de opinião na hora do processo de produção de redação, tu vai saber dar uma opinião e vai saber produzir ali um argumento factual para aquela opinião. Professor, factual, fato vem de factual, aquilo que deveras é concreto, existe, exatamente, é a principal diferença. Enquanto que a opinião é carregada de possibilidades de refutação, os fatos não. Os fatos são deveras acontecimentos históricos, dados numéricos, tá certo? Causas e consequências são a argumentação que a gente utiliza aí dentro do processo discursivo. Não é legal? É, professor, saber distinguir isso é muito legal. Isso nos ajuda, pessoal, a favorecer o processo argumentativo. Sei que vocês estão na primeira série, deparam-se com gêneros variados de textos que alguns professores pedem para produzir, mas vocês vão ter que se especializar num gênero textual, que é esse que vai ser exigido aí nos concursos públicos, em especial na redação para o Enem, que é a dissertação argumentativa. E é sobre ela, para ela e com ela, que a gente dispõe de maior tempo aqui, ensinando a vocês. Está se aproximando também o período de revisões, viu, galera? Façam as revisões, participem das revisões, sempre com a caravana Pré-ENEM Seduc. Nós muitas vezes percorremos várias cidades, muitas vezes vamos para algum polo que é muito próximo aí da tua cidade. Então, alunado, deixa de preguiça. Eu sei que as revisões são finais de semana, mas é o tempo que a gente tem disponível para deixar a nossa atividade aqui e ir para os finais de semana dar aula para vocês. Então aproveitem, tá bom? Iniciará aí as revisões aí próximo à cidade de vocês a partir de agosto. Outra ferramenta que o nosso estado tem, e aí a gente sai na frente usando a mediação, né? À distância, é as salas online. Alguém já ouviu falar nas salas online? Aí essa galera que está plugada comigo,
As salas online, elas existem diariamente com aulas. Diariamente tem correção de redação. Nesse exato momento, daqui a pouco, são que horas? 4h30, às 5 horas, se eu não estou enganado, vai iniciar correção coletiva. E hoje, quarta-feira, tem minha aula às 20 horas. Às 20 horas a gente sempre leva uma redação e faz a análise dela. Olha aí, é um ferramental. Para você não chegar com a cara limpa e dizer: eu nunca tive aula de redação. Não tem, porque não quer. Estou te dizendo aí onde é que tu pode encontrar. Combinado? Roda, 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 roda. E vamos começar. Fato e opinião. Vamos aqui para a nossa tela touchscreen. Janaína, minha querida, assim que for possível, pode jogar a nossa imagem aí na tela para a aula ficar mais interativa. E a gente evitar aí esse podcast de 1 hora com esses meninos. Vamos ver se eles conseguem aí fazer com que a aula fique mais interativa. Tese, fato, opinião. São universos linguísticos que passeiam na esfera da produção textual, da escrita. Daí José tem uma canção que tem esse trecho aí. Na minha opinião, o importante é se querer. Assinar papel para quê? Isso não vai prender ninguém. Eu conheço tanta gente que pelas leis estão casados. Na verdade, nem se falam, dormem em quartos separados. Olha aí. Realmente, nem assinar papel e nem pôr aliança no dedo, não é? Não é isso que vai fazer, segundo a opinião do autor, o casamento deveras formidável. O que vai fazer um casamento deveras formidável é você se querer bem, estar decidido pelo outro. E aí a gente já começa fazendo a análise aí dos componentes deste texto poético. O gênero é um tanto híbrido, né? Letra de música. Mas não porque não é porque seja uma letra de música que não tenha processo argumentativo presente aí, viu? Claro que tem. O tema aí é o casamento, né? O casamento é o tema, a união. A tese, assinar papel não prende ninguém, e nem por aliança. É isso eu que estou acrescentando. Agora veja, é interessante perceber que, se tratando de redação para concurso público ou para o Enem, nós não vamos usar essa linguagem, né, pessoal? É óbvio que não. Aí é uma linguagem poética, uma linguagem própria desse gênero letra de música. É total que essa expressão, na minha opinião, nem ela é para ir. Não é? Você não pode usar a primeira pessoa nos textos dissertativo argumentativo. Evitar a primeira pessoa faz parte da manutenção do gênero, evite. É interessante que você use a terceira pessoa, beleza? Só para ficar bem claro na cabeça de vocês não acharem que isso aí. Agora, Rufino, eu posso sim utilizar trecho de música? Aí é minha praia, não é, Janaína? Corta pra gente. É sim, é possível você utilizar a letra de canção nas tuas redações. Porque com isso tu vai estar a favorecer o teu repertório sociocultural. Repertório sociocultural é tudo de bom, porque a banca examinadora vai avaliar exatamente a competência 2. A capacidade que tu tem de fazer a associação do tema com a música, com o teatro, com o cinema, com as artes plásticas, com a história. Por isso que é bem interessante que você, ao iniciar seu texto dissertativo, já é processo de argumentação você saber escolher uma boa canção que se enquadre ali àquela temática, né? Então, se você vai escrever sobre união estável, sobre casamento, sobre a questão da formatação familiar, da questão duradoura das uniões matrimoniais, você já poderia citar essa canção, porque ela tem pertinência quanto a esse tema. Ah, professor, entendi. Por falar em pertinência, às vezes a palavra não precisa ser igual para que ela seja pertinente ao tema.
Imagina que eu já fiz um parágrafo de redação em cima daquele tema de 2018, que foi a democratização do acesso ao cinema, e a gente escolheu um trecho da canção da banda Titãs que tinha a palavra arte, não é? Há uma aproximação da palavra cinema com a palavra arte, é óbvio. Há uma aproximação do ponto de vista hiperonímico, não é? Cinema é o específico de muitos exemplos de arte. Então, quando a gente diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, dá para associar esse verso à questão da democratização do acesso ao cinema, que o cinema não é acessível a todas as pessoas do Brasil, entendeu? Então, a pertinência é isso. Boa tarde, alô para Roger, de Arraial do Piauí. Bruna, é Bruna que está mandando ou é para eu mandar, Bruna? Muito bem. Pois está dado o registro aí, para o Roger. E aqui dando continuidade a essa imagem, né? Isso é fato. Não, isso é opinião. Então a grande confusão da nossa aula hoje é a gente saber distinguir o que é fato do que é opinião. E você, pergunto, sabe diferenciar? Em se tratando de texto, lá na prova de linguagens, você vai se deparar com questão desse tipo. A banca examinadora vai te dar um fragmento textual, seja de artigo de opinião, reportagem, beleza? E ela vai pedir que tu marque o trecho que identifica com a opinião do autor, que se configura a opinião do autor. E aí vai que tu marca um trecho que tem lá, é um dado numérico. Fuja desse trecho, se ele está perguntando no comando da questão qual é o trecho que identifica, que expõe a opinião do autor do texto. Então você vai ter que ir atrás daqueles trechos que passeiam na subjetividade do autor. Não é? Vai estar carregado de adjetivos, não é? Vai estar carregado de impressões psicológicas, ideologias. Então, trechos que vêm carregados de registros matemáticos, concretos, exemplificações, dados numéricos ou científicos, aquilo ali não vai se constituir a opinião dentro do texto. Vai se constituir o contrário. Vai se constituir o fato relativo àquela opinião, como forma de, como é que se diz, de fundamentar a opinião, justamente, porque os argumentos são justamente isso, os fundamentos das nossas opiniões. Antes de observar a diferença entre esses dois tópicos, vamos recordar algumas características do texto argumentativo. Vamos! É óbvio. O texto argumentativo é aquele em que o autor apresenta um ponto de vista central sobre um tema. E nesses mais de 15 anos lecionando redação para o Enem em específico, uma das angústias maiores dos meus alunos, Janaína, sabe qual é? Professor, eu não sei levantar a tese. Professor, eu não sei criar a tese. Eu ouço muito disso. Há uma técnica básica e simples que lhe ajuda a criar essa tese. Porque o texto ele se configura argumentativo, dissertativo, quando você levanta uma tese. Caso contrário, é muito perigoso você ficar sapecando o seu texto de informação e ele se desconfigura do gênero, passa a ser um gênero expositivo. Pois vai, professor, como é? Você aponta no seu interior, você busca no seu íntimo, aí tem que fazer sair das entranhas a causa para aquele problema. Imagine só que toda e qualquer temática de redação é um problema. Ou na esfera social, na esfera política, na esfera educacional, na esfera de saúde, enfim, é um problema. Na esfera do preconceito, não é? No universo do preconceito, o Enem adora também trabalhar temáticas que vá favorecer a minoria, as minorias. Por isso é que possivelmente possa cair tema que possa debruçar um olhar para os autistas, para os negros, para as mulheres, tá certo? Para, como houve aí, né? 2020, os estigmas relacionados, não é, às questões de saúde mental. Então, é notório, não é? É possível que o Enem traga essas temáticas que valorizem grupos de minoria.
E o que foi que caiu em 2021? Outro grupo de minorias. É pequeno, mas existe pessoas sem registro civil. Os invisíveis. Então, o Enem trouxe o debruçar do olhar para com essas pessoas. Então, fique atento, passe a gostar de valorizar esses grupos, que você possivelmente possa acertar bem no tema da redação, tá bom? Não é obrigação do professor de redação acertar, não, é obrigação do professor de redação tentar lhe conduzir da melhor forma possível naquelas 30 linhas, fazendo com que você não perca tempo, tá certo? Mas tentar acertar o tema é um tanto difícil para nós. Às vezes a gente, por coincidência, vai no rumo. Para o autor convencer o leitor de seu ponto de vista, não é? É preciso, não é? Ou seja, de sua opinião, é preciso apresentar argumentos bem construídos. Aí nós inventamos a história, pensamos na história das estratégias argumentativas. Minha amiga Deusa, lembra aí, para os não ouvintes, imagine que uma jovem, criança não, mas jovem, adolescente, criança não, porque não dá certo, esteja com uma grande vontade de ir a um show na sua cidade, né? E ela chega para o pai dela sem nenhum argumento, para poder convencer o pai dela, a mãe dela, de que ela precisa ou quer, deseja muito esse show. Quando ela é confrontada com a ideia de que não vai, ou de que pelo menos me convença de que você é merecedora, a menina vai cruzar os braços e vai dizer, porque sim. Porque sim. Porque sim não convence. Não é? Vai deixar mais ainda seu pai chateado. Agora, quando você chega para ele na grande e diz, olha, pai, senta aqui comigo, vamos conversar. Ixi, já muda aí o palco, não é, de apresentações. Você já vai argumentar ao seu favor, mostrando-se protagonista daquela história. Aí você, olha, pai, faz parte do entretenimento humano. O ser humano tem N formações na sua vida. Campos espiritual, intelectual, religioso, afetivo, econômico. Mas o ser humano também tem o campo do entretenimento, do divertimento. E esse show vai favorecer a mim, que ando um pouco estressada com tantos afazeres. E olha, pai, é interessante que se eu perceba, que eu sei que a sua preocupação com a minha integridade física é notória, eu vou na companhia de Raimunda Celestina, Bartolomeu dos Alves Santos e de Pedro Alcântara. 3 pessoas de índole ilibada nessa cidade. Meu amigo, aí teu pai já vai respirar, precisar de um dicionário, porque ele não vai saber nem o que é índole ilibada. Possivelmente, né? Não estou aqui dizendo de um modo geral. Então, a argumentação é isso. É esse tópico ali, não é? Para o autor convencer o leitor de seu ponto de vista, é preciso apresentar argumentos bem construídos. Na argumentação desse texto, é possível que o autor, não é, cite, não é, fatos e em seguida emita a sua opinião a respeito deles, criando uma explicação capaz de convencer o leitor daquela ideia. Exatamente. Não é? É possível sim. Veja só, do outro lado do texto, o leitor precisa identificar. Identificar o quê? E diferenciar o quê? O fato. E o que é a opinião relativa a esse fato, não é? Então, é interessante, se a gente voltar lá, a gente vê, não é? Tem aí a opinião dele, que papel, assinar papel, não prende ninguém. E aí ele vai comunicando vários argumentos para falar disso, não é? O senador norte-americano Daniel Patrick Moynihan, falecido em 2003, tinha uma frase emblemática sobre o problema. Você tem direito às suas próprias opiniões, mas você não tem direito aos seus próprios fatos. O fato, os argumentos, independe de mim. Eu pego de terceiros. A tese, ela nasce de mim. Mas aquilo que eu vou usar como convencimento de que minha tese é válida, eu pego de terceiros. Eu pego do meu arcabouço, do meu cabedal de conhecimento.
do meu conhecimento de mundo. Então é por isso que o processo educativo que tu começas lá na primeira no primeiro anozinho do ensino fundamental menor, de lá todo o teu processo intelectual e acadêmico já começa, não é? E tu vai. Então, quanto mais tu investir nos teus estudos, fazendo a tua parte, mais argumentativo tu te tornas. Então é triste um aluno que sai do ensino médio, não é? Sai do ensino médio e não leu nenhum livro da literatura clássica brasileira. Como é que ele vai poder citar algum livro, argumentar, se ele não tem esse cabedal, né? É interessante perceber que isso é necessário. Beleza, pessoal? De boinha aí, Pimenteiras. Tá tudo bom? São Miguel da Baixa Grande. Estão entendendo? E aí, São Félix. Tá tudo ok, né? Podemos avançar mais um pouco. Essa imagem eu gostei demais, não é? Fact, opinion, não é? Veja só que é uma tremenda barra de ferro pesada, maciça, é o fato. Enquanto que a opinião é muito volátil. O que é algo volátil? Algo que se esvai com mais facilidade. E aí, metaforicamente, esse balão preso a essa barra maciça, que é os fatos, ilustra bem isso. De que a opinião se sustenta, se mantém presa aos fatos, aos argumentos. A principal diferença é que entre o que é fato e o que é opinião pode ser confirmada, pode ser um questionamento, né? Diante de uma afirmação dada como verdadeira, como fato, faça a seguinte pergunta: você pode provar isso? Né? Posso? Aí lá vai, uma enxurrada de argumentos para provar isso, beleza? É mais ou menos assim. Acontece isso também, pessoal, nos fóruns, né? Já que nós estamos tratando de ferramentais inerentes à argumentação. O que é que faz o advogado, pessoal? O que é que faz o advogado? O advogado, ele está todo o tempo apresentando fatos e opiniões, ou seja, ele está todo o tempo argumentando em cima de opiniões, que às vezes é uma só, que é a de que seu cliente não é culpado. Nenhum advogado de defesa vai dizer que seu cliente é culpado, não. Ele vai sempre argumentar em favor da inocência do seu cliente. E aí ele vai responder justamente a pergunta dos jurados, ou mesmo do juiz. Você pode provar isso? Aí ele traz as provas. As provas, elas são factuais. E eu acredito que foi desse universo que nasceu a célebre expressão jurídica: contra fatos não há argumentos. Então, pode ser basicamente isso, né? Aqui nós temos uma grande manchete tirada de um jornal de circulação virtual, G1.com, né? Testemunha diz que lutador Rodrigo Cafu pediu para não ser morto por criminosos. Veja vídeo, né? E aí, no subtítulo tem: lutador trabalhava como segurança do grupo Sorriso Maroto e era filho do ex-jogador Cafuringa. O grupo musical lamentou morte nas redes sociais. Rodrigo foi atingido por 14 tiros no dia do aniversário da mãe. É uma reportagem veiculada em 2019, mas que faz nos lembrar de uma recente, né? Veiculada até domingo agora, né? Que foi a morte de um lutador, Leandro Ló, não é? Que morreu também num show, baleado, infelizmente, por um PM, não é? De São Paulo. Então veja que os fatos, os acontecimentos acabam se aproximando. Então é factual. Aquilo que acontece, que a notícia veicula, é factual. Não é nem um pouco opinativo. E quais são os gêneros, professor? Opinativos. Ora, o artigo de opinião é um texto jornalístico também, circula em jornais. A reportagem, pessoal. Não, peraí, professor.
A reportagem não é a mesma coisa de notícia, não? Não, se aproximam, mas são gêneros que se diferem em alguns pontos. Em especial, a reportagem, ela traz as impressões subjetivas do repórter, traz opiniões ali para dentro do ocorrido, não é? Professor, mas a reportagem também relata acontecimentos, não é? Sim, relata. Eu estou dizendo que a notícia é curta e a reportagem é uma notícia ampliada. Nela vai ser acrescentado depoimentos, pesquisas, opiniões. A notícia não. A notícia só dizia o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu e onde aconteceu. É isso. É factual, bem factual mesmo. Então, o fato é um acontecimento que pode ser comprovado de várias maneiras, através de testemunhas, de vídeos, de fotos, de livros, documentos, dados, números ou registro. Quando é um fato, pode ser confirmado numa rápida busca na internet. Vai aparecer nos principais portais, sites e blogs. Somente através desse registro é que se pode fazer uma afirmação. Isso é fato. E aí nós lembramos de um tema que não foi possível ainda ocorrer na vigência governamental que aí está, porque ela tem se crescido demais com a pandemia, que foi as fake news, a ponto até de se criar projetos e programas, não é? Da gente saber distinguir o que é fato, o que é verdade, o que é fake news. E aí toda a sociedade ela foi conclamada, convidada a ser um filtro, né? Em especial você que participa de grupos de alunos, participa do grupo da igreja, da escola, de família, e você precisa ser um filtrador de fake news, não é? Primeiramente, checar a fonte, checar a absurdez. Criei um neologismo, eu acredito que essa palavra nem esteja no dicionário. A absurdez da notícia, não é? Às vezes é tão absurda, mas mesmo assim a gente propaga. Então, há esse alavancar de fake news ainda mais com a pandemia. Muita gente ociosa, desocupada, era produzindo fake news toda hora, porque aquilo ali dá lucro em alguns sites, né? E eu li até um texto tirado da Folha de São Paulo, agora no mês de junho, antes de entrar de férias com meus alunos do presencial, né? Era um texto justamente, um artigo de opinião, tirado de um dos melhores jornais de circulação nacional, que tratava desse tema, fake news, né? É um tema possível, pessoal. É claro que ele não é tão neutro, não é? Porque a gente pode ver que é possível que algumas autoridades políticas tenham se valido aí de fake news, até mesmo para se promover. Isso não é nenhuma opinião minha, é um facto. Aconteceu com Donald Trump, não é? E por aí vai. E a opinião? A opinião é uma interpretação do fato, ou seja, um modo particular de olhar o fato. Esta opinião pode ser alterada de acordo com o senso crítico que a pessoa vai formando devido aos fatores históricos, socioculturais e comportamentais. Não posso deixar de dizer, minha colega Andressa, e você pode aí propagar para a galera, ver se a galera no ouvinte sabe disso. Mas quando eu era criança, me foi passado a opinião, a ideia de que se eu comesse manga com leite, eu morria. Se eu comesse manga com ovo, eu morria. Eu passei por isso. Depois que eu cresci, eu vi que isso aí é totalmente, não é, sem cabimento. Não é um veneno em potência como era o veneno que me foi passado. Eu tinha pavor. Hoje você, num café da manhã, tem ovos cozidos, tem leite, tem café, tem uma fatia de manga e de qualquer outra fruta e você come naturalmente. Então, no decorrer do processo de formatação crítica, você vai desacreditando em algumas verdades, né, entre aspas, que lhe foi passada. É isso que... Então, a opinião muda ou o fim não muda? A opinião muda. E é por isso que a gente tem que estudar, que é para a gente não ficar com opiniões retrógradas. Já pensou se as piadas de 1990 ainda fossem veiculadas na TV? Não é? Eram piadas propagadoras de homofobia, gordofobia, machismo.
não é? E em tantas outras fobias. Então é preciso que até no humor a gente ressignifique, mude a nossa opinião de enxergar o mundo, porque às vezes a gente pode estar fazendo uma piada e no lugar de piada nós podemos estar segregando. Mudar a opinião é sempre bem-vinda. Tá aí, a gente pode mudar. Alguém, depois do cenário de 680 mil mortes por Covid-19, alguém, não é possível que acredite que quando ali em março de 2020, quando nós começamos a ver os primeiros casos, alguém pode ter acreditado que isso é só uma gripezinha, mas no decorrer do avançar da pandemia, mudaram de opinião, não é? E se não mudou, é porque simplesmente essa pessoa não tem noção, não é? Então a gente pode sim mudar de opinião. Tá aí. Mas não podemos mudar os fatos. Isso é doloroso. E reporta-se aquele autor lá que eu coloquei. A opinião, ela é oriunda de você. Os fatos, não. Você pode até acreditar que a pandemia da Covid-19 é só uma gripezinha. Porém, entretanto, todavia, negar o número de mortes por Covid, você não pode. No mundo, aí próximo de 15 milhões. No Brasil, já próximo aí de 700 mil, 680 mil, acredita-se. Né? Então é isso. Professor, com essa aula eu tenho aqui acordado mais para isso. Não é? Professor, isso é um processo, né, de leitura, estudar fato e opinião, de interpretação, de leitura, que tu vai levar para a redação no momento posterior. Aqui está um texto, né? Número real de mortes por Covid no mundo pode ser próximo de 15 milhões. Diz quem? Quem que diz isso? A OMS. O que é isso, professor? Organização Mundial de Saúde. Grande Jana, é possível afastar um pouquinho para eu ler também aí a partir do monitor? Afastar só um pouquinho o retorno. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que o número de mortes por Covid no mundo seja muito maior do que o registrado oficialmente. Isso se deve por conta de quê? De dados subestimados de muitos países. Segundo o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas já morreram pela doença, muito mais do que os 5,4 milhões confirmados oficialmente. O cálculo da OMS se baseia em uma taxa batizada de excesso de mortes. Eu vou já explicar e eu entendi bem quando eu li esse texto, faz sentido. Basicamente, o órgão pega a média de mortes anual e contabiliza quantas pessoas morreram a mais em um determinado local, utilizando como parâmetro dados colhidos de antes da pandemia da Covid, é óbvio. Poxa, se no Brasil morria, antes de existir Covid, ninguém falava de Covid, vamos supor que morria no Brasil cerca de 50 mil pessoas. Estou dando um número aqui que eu nem sei se é possível. E depois da Covid morre por dia 200 mil, cara. Tu é doido. Então é óbvio que há, sim, o excesso de mortes. E muitas dessa morte vai ser por Covid. O órgão leva em conta ainda dados sobre a falta de testagem em alguns países e problemas com registros. Com isso, a conclusão é de que o mundo teve um número próximo de 9,5 milhões de mortes extras, além dos 5,4 milhões de óbitos por Covid. E que a maior parte dessas mortes podem ser consideradas como causadas pela Covid, já que não houveram outros eventos que aumentam tanto o número de óbitos, é óbvio. Não houve outro evento que provocasse isso a não ser a pandemia. Não sei se vocês entenderam o texto, não é? Mas é um texto informativo, não é? Tem aí a sua função referencial como base e nós vamos agora responder algumas questões em cima dele para ver se seu processo de leitura e de interpretação está em dia. Vamos dar um clique aqui. E vamos ver aí a primeira questão. Grande Jana, tu me ouviu quando eu pedi para tu afastar um pouquinho aí não é nem o chat que está atrapalhando, é o outro. Aí dá para abrir mais para cá, será possível? Aí tem a primeira questão que diz assim: a Organização
Mundial de Saúde estima que o número de mortes por Covid no mundo seja muito maior do que o registrado oficialmente. Esse trecho da matéria, entendi. Ah, muito bem, pronto. Esse trecho da matéria e me joga aí na tela também, que eu gosto de estar me vendo para ver se eu interajo com esses meninos que não faz pergunta. Baixa Grande do Ribeiro, pelo menos já disse ali que tá tudo ok. Eu fico até feliz. Estou dando aula para Baixa Grande do Ribeiro. Tem gente lá, viu? Tá ótimo, Jana. Obrigado mesmo. Viu? Valeu. E aí, nós vamos voltar aqui à questão. E você que está no chat, você que está nas cidades, já pode ir participando, viu? O professor mediador já pode ir perguntando ao alunado aí, que está sentadinho nos ouvindo, qual é a letra que eles marcariam nessa questão 1. A Organização Mundial de Saúde estima que o número de mortes por Covid-19 no mundo seja muito maior do que o registrado oficialmente. Esse trecho aí, pessoal, em especial olhando o que está em negrito, estima que esse trecho da matéria se caracteriza como o quê? Vocês acham que ele está mais para um argumento que comprova um fato que justifica um argumento, uma opinião com relação a um fato ou uma opinião com base em outra opinião? O que é que vocês marcariam no processo aí de leitura? E pegando o que vocês já sabem de todo o conhecimento que o tio Rufino transpassou desde as 16h20, que foi quando começou nossa aula. Eu já fico desconfiado com essa expressão estima, né? Eu estimo, eu acredito. Olha aí, oba, participação de uma primeira internauta. Viu, Andressa? Diz aí, a Daniela está participando. Ainda sinaliza aí para ela. Daniela, muito bem, boa participação. Eu acredito também, viu, Daniela? Eu fui também, eu estou muito convencido de que a letra C seja o gabarito. Vocês acreditam também, Baixa Grande do Ribeiro, que é possível ser a letra C? Pimenteiras, São Miguel da Baixa Grande, São Félix, Alagoinha, Betânia, Caridade. Diz aí para nós. Eu também vou com Daniela. Você acha que a gente vai errar, Daniela? Não acredito, né? É como se a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão, acreditasse, não é? Tivesse esse pensamento. Então aí está mais para uma opinião com relação a um fato. E o fato é justamente o quê? Muitas mortes, não é? Tá certo? E a opinião que ela tem é que isso seja, mesmo essas muitas mortes, seja muito mais do que está ali, não é? Então, se a gente der um clique aqui, vamos ver se a gente acertou. Aê! Palmas para a Daniela. Letra C mesmo, Daniela. Pimenteiras também, ó. Disse que é a letra C. Isso, Pimenteiras. Parabéns. É isso. Acredito que a galerinha sentada aí na frente do professor mediador, professora, deve ter dito. Diz aí que é a letra C. Vamos ver a 2. No trecho, isso se deve por conta de dados superestimados de muitos países. Segundo o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas já morreram pela doença. Muito mais do que os 5,4 milhões confirmados oficialmente. Esse trecho da matéria se caracteriza como: tá fácil, galera. Tá ali as opções: dados que justificam os fatos, argumentos que comprovam um fato, fato que justifica uma opinião, fatos reais de uma opinião. E agora, menino? Ali a gente vê uma parte em negrito, né? Isso se deve por conta de dados superestimados de muitos países. Segundo o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas já morreram pela doença. Mais do que os 5,4 milhões confirmados. Se for o que está em
em negrito, né? A gente está trabalhando com dados, né? Se a gente está trabalhando com dados, a gente está trabalhando com algo mais palpável, né? Mais palpável, mais concreto, diferentemente da opinião. E aí, Daniela, vai riscar uma aí? É dados que justificam os fatos? É argumento que comprova um fato? Ou é fato que justifica uma opinião? A letra C também está um tanto diferente das outras, né? Aí a outra ali, fatos reais de uma opinião. Olha aí, Daniela ficou mais em dúvida, mais nesse aí. Pimenteiras, quer arriscar uma? Só vou dar o clique quando alguém confrontar aí a letra D da Daniela. E vamos ver aí se Pimenteiras foi nessa, né? De ir na letra D também, dando um clique aqui. Era o que eu imaginava, pessoal. É fato, o que é numérico é fato, para justificar uma opinião. A opinião é sempre a mesma. Me explica, professor Rufino. A opinião é sempre a de que tem muito mais morte do que essa que é informada. Não é? Aí vai ter dado os números aí, os fatos ocorridos, ó. Isso, letra C. Tá certo? Muito bem, mas mesmo assim gostei, não é? Professor, fatos reais de uma opinião, não é? Fato que justifica uma opinião. Vocês têm razão em até querer marcar a letra D, porque parece demais com a C. Porém, entretanto, se você vir a C, tem mais, justifica uma opinião. Quando você diz fatos reais, até a expressão não é legal. Tá certo? A expressão, todo fato é real. Então você já desconfia da formatação linguística do item. Tu sabia que tem um vídeo, os melhores do mundo, eles fazem um vídeo brincando com os pleonasmos. Pleonasmo vicioso. Subir para cima, descer para baixo, fato real, comparecer pessoalmente. Ninguém fala comparecer pessoalmente, não. Isso é redundante. Não fale mais fato real, não, que fato é real. Não fale também mais goteira no teto. Não, goteira é no teto. Na parede ela escorre, no chão ela é uma poça. Hemorragia de sangue. Hemorragia é de sangue, rapaz. Comparecer pessoalmente, por aí vai. Como é que se comparece sem não ir? A pessoa não ir. E um outro, elo de ligação. Né? Se é elo, é de ligação, rapaz. Aí já estou dando aula de pleonasmo, Janaína. Professor, mas muitas vezes a gente fala, né? A fala é diferente da escrita, é óbvio. Eu vou concordar que não tem problema falar, não. Fica mais feio se escreve as redundâncias. Vamos brincar com mais uma? Pai Caridade do Piauí não digita não pra gente aí. É uma caridade vocês fazerem isso na minha aula. Viu? A Deus até riu do trocadilho aí bobo que eu fiz. É uma caridade vocês participarem. Tá aí, ó. A expressão, isso se deve por conta de dados subestimados de muitos países. A expressão tem função de apontar uma causa, estabelecer uma consequência. Isso daí tá fácil. Introduzir uma conclusão ou iniciar uma contradição. Aquela ali, iniciar uma contradição, ela está mais fácil de ser eliminada, assim. As contradições são iniciadas com expressões do tipo entretanto, todavia, não obstante, contudo, não é? As conclusões, Rufinos, elas são introduzidas com o portanto, não é? Logo, então. Agora, quando olha, isso se deve por conta disso. Então você está apontando aí, querendo apontar, não vou dizer não, senão vocês vão acertar a palavrinha, se eu disser. Aê! Daniela, eu também estou achando que é a letra A. A deusa também está achando aqui que é a letra A. Não é? Exatamente. O que são dados superestimados de muitos países? São dados que não condizem com a real. Ficaram represados, a pessoa morreu e não entrou no registro,
daquela morte ser aquilo, por conta daquilo. Então a letra A traz aí a função de uma causa, né? É para ser a letra A. E aí a gente teria a sua prima, é a consequência. Junto com a causa sempre tem próximo ali a consequência. Mas como ali ele está perguntando a expressão isso se deve por conta, e está em negrito de isso se deve por conta, então tá mais para causa mesmo. Vamos dar um clique, ver se a gente acertou. Professor, acertamos. Letra A é o gabarito. 4. O segundo parágrafo do texto, o cálculo da OMS se baseia em uma taxa batizada de excesso de mortes. Basicamente, o órgão pega a média de mortes anual e contabiliza quantas pessoas morreram a mais em um determinado local, utilizando como parâmetro dados colhidos de antes da pandemia da Covid. O órgão leva em conta ainda dados sobre falta de testagem em alguns países e problemas com registros. Não diga registro, registros. Beleza? Ele está perguntando. E o que é que caracteriza, né? Esse parágrafo se caracteriza como o quê? Vamos ali analisar. A sustentação da tese emitida no primeiro parágrafo. Uma contradição ao que foi afirmado no primeiro parágrafo. Introdução de elementos novos que não somam para a progressão textual. Informações verídicas que contrastam com a tese emitida. Ficou fácil. Ficou fácil só pelo processo de eliminação. Gente, toda técnica é válida quando é para passar no concurso público ou quando é para passar no Enem. Às vezes tu não sabe, tu não acerta a questão não pelo domínio do conteúdo, mas pelo processo psíquico de maturidade que tu tem. Os elaboradores muitas vezes utilizam de termos, de atitudes, expressões para te confundir no psicológico. Mas tu não vai cair nessa, porque tu é forte. Então tu imagina, às vezes o elaborador da questão, ele coloca uma expressão na letra A logo, a expressão que ele acredita que o pensamento bobo coletivo vai pensar que é. E aí, vai enxurrada de gente marcar a A, não é? Não estou falando dessa daí, viu, pessoal? Que parece que essa daí é a que mais tem noção de ser gabarito, é ela. Estou falando de um modo geral, das técnicas. Sim, já dei pista, né, Dani? Qual é a letra aí? Me ajuda aí, professor, ainda não estou segura, não. Aqui, A pessoa, o cara fazer um parágrafo todinho para ser uma contradição ao que foi afirmado no primeiro, assim, como se fosse ele contradizer. E se ele não, professor, mas isso é uma técnica, né, professor? Sim, eu sei. O nome disso é contra-argumentação. É o contradizer o que eu já disse, mas como forma de argumento. Não é isso que está colocado aí. Está dizendo que o parágrafo todo está contradizendo o que já foi colocado. Elementos novos. Elementos novos, tudo bem, mas que não somam em nada. Como é que o cara vai fazer um parágrafo que não soma em nada? Então, a própria questão já vai trazendo expressões que a própria elimina ela, né? Informações verídicas que contrastam com a tese emitida. Olha, informações verídicas tudo bem, mas que contrastam, ou seja, que contradizem, é a mesma coisa lá da B, não é? Quando eu der um clique aqui é para ser a A, não é? Vamos ver aqui se vai dar certo, senão a gente corrige. Exatamente, é a letra A, o gabarito para choose question, essa questão. Tá bom? Quer mais uma? Menino, Pimenteiras parou de participar, não acredito. Por caridade do Piauí. No último parágrafo do texto, lê-se. Com isso, a conclusão é que
li errado. Com isso, a conclusão é de que o mundo teve um número próximo de 9,5 milhões de mortes extras. Além dos... Eita, é muita morte extra, né? Além dos 5,4 milhões de óbitos por Covid registrado. E que a maior parte dessas mortes podem ser consideradas como causadas por Covid-19, já que não houveram outros eventos que aumentam tanto o número de óbitos. É que não houve, né? O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Aí deve ter sido erro do repórter. O repórter não é fera em gramática, língua portuguesa. Os indicadores factuais. Opa, eu amo essa palavra, né? Indicadores factuais usados na conclusão do texto foram: fácil demais, rapaz. Eu não vou dar esse gabarito aí não, Dani. Vai ter que acertar. Por caridade, do Piauí. Vai ter que acertar. Pimenta nos olhos dos outros alunos que não respondem. É Pimenteiras. Ó, São Félix, dai-nos a graça de responder correto. Não é? Rapaz, Lesbão Veloso, como é que tá vocês? Eu ia ir, rapaz, em julho, mas vocês arrumam de férias, né? Eu ia fazer uma revisão convidado pela diretora Francisca. É? Não sei quando é que eu vou poder ir aí. Já fui aí outras vezes fazer uma revisão legal aí, só para vocês, tá bom? Outra hora, uma hora a gente acha aí uma agenda para estar aí com vocês. Deixa eu ver aqui, rapaz. Ninguém vai participar, porque eu vou dar o gabarito. Ali tem menção direta ao mundo. Não é porque a pessoa citou a palavra mundo que isso aí vai ser um indicador factual. A Daniela disse que letra B. Uso da expressão a maior parte. Não. A menção a outros eventos que mataram tanto quanto a Covid. Nem tem esses outros eventos aí. Gripe espanhola foi citado. A peste bubônica foi citado? Foi não. A varíola? Foi não. Quero ver a deusa sinalizando peste bubônica. Olha aí, ela vai ter que soletrar. O nome é soletrar, Andressa? É datilologia aí, porque não tem um sinal para peste bubônica. Tá indo ali, né, bichinha, nos chutes, mas gostei, eu dei um tempo para tu ir pensando, raciocinando, até que você, Daniela. Então é D, eu acho que também, né? Indicadores factuais, Daniela, sempre pense, são pesquisas, números. Então, beleza, no fim, tem que ser mesmo, a letra D. Aê, letra D. 6. No trecho, com isso, a conclusão é de que o mundo, expressão destacada. Qual é a expressão destacada? Com isso. Pode ser substituída sem perda de sentido por qual? Outra conjunção. Interessante, pessoal. Eu estava ministrando hoje pela manhã mesmo, em uma das escolas que eu dou aula, orações coordenadas. E é nas orações coordenadas que a gente passa a conhecer as muitas conjunções necessárias para vocês alavancarem a nota na competência 4 da redação. Em todo e qualquer lugar, concurso para qualquer que seja a área ou Enem, em se tratando de redação, vai ser avaliado o uso dos conectivos, das conjunções. E você tem que conhecer a variedade delas, viu? Para você escrever bem. Fala bem, escreve bem, quem maior tiver um repertório de palavras. Deixa eu ver, Daniela, se dá certo a letra A. Portanto, a conclusão é de que o mundo... Legal. Eu imitei meus filhos sem querer, no inconsciente. Lá em casa, quando alguma coisa é boa, eles... Eita, para adolescente inventa coisa, viu? Desse modo, a conclusão é de que o mundo... vocês sabem... O professor não sabia nem que existia Dessarte.
Existe desta arte. São duas. Ele pode ser escrito dessa forma aqui também, ó. Desta arte. Dupla ortografia. É o desse mais arte. É uma palavra até composta aí por dois radicais. Todos estão corretos. Daniel, ó. Se portanto dá certo, se desse modo dá certo, se dessa arte der certo, tem a letra D ali, ó. Que todas estão corretas. Bota aí pra tu ver como dá certo. Portanto, a conclusão é de que o mundo... Desse modo, a conclusão é de que o mundo... Dessa arte, a conclusão é de que o mundo... Ora, rapaz, dá certo. Olha aí, por isso cola no canal Educação, minha querida. Eu já posso hoje dormir em paz, já sabendo que você teve essa conclusão de que nem sabia o que era isso. É uma palavra da língua portuguesa. Ela existe, ela pode ser usada no teu último parágrafo de conclusão. Tu sabia disso? Pois é, pois pode. Quer mudar não de gabarito? Eu mudaria. Pois, Daniel, tu acredita que essas 3 palavrinhas, elas são possíveis de estar ali? Todas elas trazem um caráter finalizador. Um caráter conclusivo ao texto. Se eu der um clique aqui, se o espírito não me engano, tem que ficar vermelhinho a letra D. Então a letra D é o gabarito aí para essa questão. Professor Rufino, nós não produzimos em si uma redação, mas o senhor trouxe um conteúdo que faz com que a gente passeie em tantas informações, né, professor? Exatamente. Acabei dando aula de argumentação. Acabei dando aula de interpretação, de leitura, de conexão, de coesão, coerência, de compreensão textual. E é isso. É o tempo em que eu acho que estava ensinando, quem aprendeu fui eu. Nesta tarde belíssima que se encerra a minha aula, quero desejar a todos feliz início de noite, tá bom? Fiquem com a nossa última aula da tarde. Até a próxima quarta-feira, se o Senhor da vida nos permitir. Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Até a próxima.